Pessoal, bem-vindos, né? Vocês ficaram juntinhos aqui, né? Olá. Quero dar as boas-vindas a todos, aqueles que estão retornando para dar continuidade ao curso no módulo agora de Direito Previdenciário e Material. Muito bem-vindos, estava morrendo de saudade de vocês, das nossas discussões, dos nossos debates. Quero dar boas-vindas a quem está chegando, iniciando agora o curso de pós. Como todos vocês sabem, a nossa pós-graduação ela tem dois momentos de início, né, porque é possível iniciar no módulo de Direito Previdenciário Material ou no módulo de Direito Previdenciário Processual. E agora nós estamos iniciando o módulo de Direito Previdenciário Material. Então quem está começando agora vai assistir primeiro Direito Previdenciário Material e depois Direito Processual Previdenciário. Quem começou no meio de 2019 já assistiu o Direito Processual Previdenciário e agora vai assistir o Direito Previdenciário Material. Tá? Estamos muito felizes com o sucesso da turma. Nós temos aí um público online bastante grande, o público presencial também. Hoje é uma aula especial, porque como aula inaugural a gente traz os fundamentos da Previdência. Como eu até coloquei no grupo de WhatsApp da turma de 2019-2, né? A gente talvez trabalhe aqui hoje alguns conceitos que a gente trabalhou na aula inaugural de 2019-2, por isso até deixei a presença facultativa da turma 2019-2 hoje. Mas a ideia é a gente trabalhar hoje, no dia de hoje, a estrutura constitucional da Seguridade Social e perceber, inclusive, o que mudou nessa estrutura constitucional com a emenda constitucional 103, a reforma da Previdência do final do ano passado. Porque o papel da Previdência foi alterado, o papel da Previdência foi transformado com a emenda constitucional 103. E o que nós temos, dar boas-vindas também para o pessoal que hoje está assistindo pela live no Instagram, no meu perfil, consegui hoje abrir essa possibilidade. E nós vamos aqui trabalhar, sabe o que eu estava... tá aqui. Estava precisando do passador. Nós vamos trabalhar então a Seguridade Social na Constituição. Meus amigos, estou muito feliz também por outro motivo, né? Não sei se vocês perceberam, mas o IDS agora é ICDS. O IDS, que era, né, o Instituto Latino-Americano de Direito Social, a questão é que a América Latina ficou pequena para o IDS. Né? Os projetos, inclusive, muito em breve vocês terão grandes novidades na pós. Eu já até nos grupos comecei a dar algumas dicas, né? Mas vão treinando inglês, espanhol, porque temos projetos bem bacanas, tá? O IDS, a América Latina ficou pequena e hoje a gente tem projetos que vão além da América Latina. E a gente quer que vocês estejam conosco nesses projetos, né? A gente quer que vocês comecem também a partilhar com a gente essa experiência que vai além da experiência brasileira e até mesmo latino-americana, tá bom? Mas depois, mais pra frente, a gente conta mais sobre isso. Vamos lá. Previdência Social, Seguridade Social, ouvimos muito sobre mudanças a respeito disso no semestre passado. E o que eu venho falando o tempo todo é que durante 2019, o debate previdenciário teve como principais atores os políticos, porque era o fórum natural de discussão de uma reforma da Previdência. É claro que o pessoal do direito contribuiu com os debates, é claro que as discussões passaram ali por aspectos jurídicos, mas quando a gente está definindo quais são as regras, esse é um debate para o legislativo, que foi o que aconteceu. Só que agora que as regras já estão postas,
chegou a vez do direito. Para a gente conseguir entender, compreender exatamente o sentido das normas que foram postas, que foram colocadas, que foram aprovadas. Então, se no ano passado, até o ano passado, nós tínhamos como atores principais do debate aqueles que estavam formatando a política pública previdenciária, a partir de agora, nós somos os atores principais. Porque são vocês, na hora de peticionarem, que vão começar a levar as novas teses a respeito de pensamentos que ainda não existem no Poder Judiciário. Então, o papel da advocacia, a partir de agora, é fundamental. Eu diria que nós estamos, neste momento, fazendo história. E é o nosso momento de fazer história, o momento do direito. Vou dar um exemplo prático sobre isso. Olha só que coisa. Nós temos um grupo de WhatsApp dos juízes. E essa semana mesmo, estavam discutindo no grupo de WhatsApp como seria o cálculo da pensão por morte com as novas regras da Previdência, especialmente na possibilidade de acumulação de pensão com aposentadoria, como é que faz aquele escalonamento que a emenda constitucional prevê. Quem ainda não viu isso, não se preocupe, porque a gente vai ver ao longo do curso. Mas só para vocês terem uma ideia, surgiram 3 opiniões diferentes. Então você lê, imagina, não, está clara a regra dessa forma aqui, né? A regra é clara, mas nem sempre. Porque ali aí você começa a perceber, opa, mas ele está interpretando desse outro jeito, pode ser que sim, pode ser... E aí com resultados completamente diferentes. E a grande questão é, a vontade da lei nem sempre segue a vontade do legislador. A mens legis nem sempre é a mens legislatoris. O que significa dizer que, ainda que quem tenha feito o projeto tenha pensado de um jeito, tenha explicado de um jeito, agora, com vocês peticionando, com vocês trabalhando ali, olha, a interpretação não é essa, é mais razoável que seja assim, dessa forma, olha só, tem isso, o texto permite. É possível agora a gente formatar direitinho o significado de cada uma dessas regras. Só que para isso, a gente precisa do trabalho feito, começado, iniciado com os advogados. No peticionamento ali, porque o judiciário, ele apenas... O judiciário não cria, né? Ele é provocado. Então, você vai ter decisões boas se o peticionamento for bom. Isso que vale tanto no plano macro, para a definição dessas grandes questões que a gente vai ter pela frente a partir de agora, vale também no plano micro, na questão da prova naquele caso específico, se está comprovado ou não a união estável para fins de pensão por morte, se a pessoa consegue provar ou não a exposição ao agente nocivo para fins de aposentadoria especial. Isso tudo passa por um bom peticionamento, pela construção de uma boa petição. Só que para a gente construir uma boa petição, a gente tem que conhecer. E é por isso, meus amigos, que eu sou absolutamente contra a ideia da gente ter um cursinho, por exemplo, para pegar um modelo de petição e falar, esse modelo você vai fazer isso. Principalmente hoje. Principalmente em época em que a gente está formatando uma nova previdência. Porque não tem modelos prontos para tudo que a gente vai discutir daqui para frente. Vocês estão optando por fazer uma pós-graduação. Virarem especialistas. Para quê? Para vocês fazerem os modelos. Para vocês construírem suas petições, elaborarem suas teses e provocarem o judiciário. Dentro de um raciocínio. Sempre dentro de um raciocínio que, mais do que lógico, é extremamente embasado. A gente precisa ter a ideia seguinte, a nossa pós, nosso curso, e até por uma característica minha mesmo, ela é voltada para a prática. O nosso curso é voltado para a prática. Só que não é aquela prática de despachante. É a prática do profissional do direito, do bom advogado, do bom juiz, do bom defensor, do bom procurador.
é aquela prática da pessoa que vai. E aí eu queria ter um livro que eu comecei a ler ontem e que já fiquei apaixonado por ele, né? Eu gosto de nunca ficar sem ler alguma coisa não técnica, né? E assim, é bom emendar um no outro, que aí você não perde o ritmo, né? Então, eu tinha acabado de ler um livro sobre outro tema, uma biografia, aí eu fui procurar um livro para ler agora e achei o novo livro do Roberto Mangabeira Unger, que brasileiro, professor de Harvard, super reconhecido, né? E olha só o que ele coloca no iniciozinho do livro, aqui, só um trechinho, olha só. Ele vai falando sobre o pragmatismo, né? Sobre a ideia da gente trabalhar de maneira prática. Só que o pragmatismo levado a sério é bacana. O problema é o que acontece às vezes na simplificação que a gente quer fazer dos debates, das questões, inclusive do atuar na prática previdenciária. Olha só, rapidamente, para o pessoal da live também, olha só. Ele diz assim: mas o pragmatismo tornou-se a filosofia da nossa era, encolhendo. Ele não veio trazendo o que ele tem de melhor, ele veio encolhendo. Nas mãos de muitos dos seus devotos, transformou-se em outra versão da senilidade mascarada como sabedoria. Eles acham que cresceram, na verdade decaíram. À medida que perdemos a confiança em grandes projetos, sejam teóricos, sejam políticos, acostumamos a viver sem eles, em vez de tentar recuperá-los e refazê-los sob outras formas mais promissoras. Essa doutrina do encolhimento, do recuo para linhas mais defensáveis, de parar e esperar, de cantar acorrentado, é a filosofia dominante da nossa época e ela expressa nos escritos de professores, bem como na atmosfera de discussões públicas cultas. E eu diria, ela se espelha, ela também se reflete na prática do direito, tanto das petições quanto das decisões judiciais. E também, especialmente, do direito previdenciário. Nós não podemos cair na tentação, que pode parecer a melhor solução no primeiro momento, mas que é algo vazio, de simplesmente falar o seguinte: eu quero apenas saber fazer um modelo de petição de revisão da vida toda. Sabe por quê? Você chegou lá, fez um curso de revisão da vida toda, te deram uma petição, um modelo, e você está ajuizando a ação. Veio a reforma. Aí veio a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, mudou a forma de cálculo do benefício. A própria emenda fala da necessidade de considerar de julho de 94 para frente. E aí você fala: bom, mas aquele modelo que eu tenho lá já não serve, eu vou ter que construir um novo. Mas quais são os fundamentos por trás da revisão? Qual é a base constitucional por trás dos argumentos que levaram a STJ, há pouco tempo, a decidir a favor da revisão da vida toda? E aí você vai precisar você mesmo construir e sair. E o problema é que, às vezes, tem um caso para o seu caso específico, que não vai ter cursinho para te entregar a petição. E você vai precisar resolver o seu caso específico. Essa é a nossa proposta aqui, tá? A gente vai discutir profundamente os benefícios do regime geral de previdência social. E precisamos aqui de uma dedicação por parte de todos vocês. Vamos estudar. Estamos fazendo a pós, não estamos? Vamos estudar. Vamos dar, assim, no direito previdenciário material agora, vamos estudar fundo o direito previdenciário material, entender e compreender essa questão. Tudo bem? Ora, meus amigos, avançando nessa discussão, eu quero trazer para vocês uma reflexão. Qual o papel da Previdência? Qual o papel da Previdência? O que vocês imaginam que é o papel da Previdência Social hoje? A gente tem um imaginário popular que não está aí à toa, porque essa foi uma promessa antiga que foi feita para a gente, que as pessoas vão trabalhar, 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 e vai chegar o momento de se aposentar.
E aí, no momento que ele se aposenta, ele para de trabalhar e começa a viver da aposentadoria. Não é isso que passa pela cabeça de muita gente? Né? Essa não é a realidade. E no fundo, nunca foi. Foi uma promessa. Foi uma promessa. Mas a gente passa pela ideia de depositar a esperança de que a Previdência Social vai fazer com que a pessoa consiga viver mantendo o mesmo padrão de vida que ele mantinha antes. E as pessoas falam assim, como é que eu vou viver agora com a aposentadoria do INSS, essa mixaria, não paga nada, né? Já ouviram essa reclamação? Né? Essa reclamação, como é que eu posso viver? INSS é uma porcaria, não paga nada. Gente, a questão que a gente precisa colocar é, qual é o papel da Previdência Social? Para que ela serve? Porque quando a gente pensa na Previdência Social, se a gente pensar ainda dentro daquela ideia de que ela serve para manter padrão de vida, a gente vai estar não só cometendo um equívoco para as nossas vidas, mas sobretudo na hora de orientar as pessoas que procuram vocês atrás de um planejamento previdenciário, atrás de uma proposta para conseguir reconstruir ali o seu patrimônio depois de uma determinada idade, nós vamos estar ali conversando com eles sobre algo falso. Às vezes a pessoa planeja tudo, faz um esforço danado pensando apenas na previdência pública. Só que hoje o advogado tem que ir além, tem que falar, só a previdência pública não é suficiente para você. E o advogado tem que conhecer previdência complementar. O advogado tem que conhecer seguro, porque se a pessoa morre antes, como fica a família? O advogado tem que conhecer até mesmo alguma coisa, não é que ele vai dar assessoria de investimento, porque não pode, porque aí você tem outro profissional para isso, mas tem que inclusive indicar as possibilidades dele fazer outros investimentos além. Então, um bom planejamento previdenciário hoje não pode ficar restrito a vamos ajustar o CNIS para ele conseguir uma aposentadoria lá. Isso vai servir muito pouco daqui para frente. Na verdade, um bom planejamento previdenciário hoje, para os advogados previdenciaristas, tem que dar um passo além, tem que começar a falar o seguinte, olha, eu vou construir para você um planejamento para que você possa manter o seu padrão de vida, só que esse planejamento vai além da previdência pública. Então não adianta eu fazer um planejamento previdenciário para você só olhando ali, seus dados do CNIS, você vai ter um probleminha aqui na hora de se aposentar, isso é importantíssimo, tem que fazer também. Só que tem que ir além disso. Né? E você tem que alertar. Se você mantiver assim, o seu benefício vai ser só esse. Se você ganha 16 mil, seu benefício, no máximo, vai ser de 6. E possivelmente não, vai ficar ali abaixo de 6 mil. E como é que você vai viver? Se você morre no meio do caminho, vamos planejar isso? Vamos construir uma estratégia para a sua vida? O advogado previdenciarista hoje tem que oferecer essa solução completa. Né? Para pegar o termo da advocacia empresarial, você tem que ser um advogado, o seu escritório tem que ser um full service. Né? Mas talvez um full service, não tão full assim, mas um full service no campo do planejamento previdenciário da pessoa. Prestar assessoria na previdência pública, na previdência privada, também nas outras opções de planejamento de futuro. Né? Senão, você vai ficar só no mimimi. E talvez deixe os clientes com maior poder aquisitivo de fora da sua base de clientes. Né? Ora, mas vamos lá. Olha só que curioso, quando a gente vai perguntando qual é o papel da Previdência. A renda média dos brasileiros hoje, a renda média é de R$ 5.088,70, segundo dados do IBGE. Essa é a renda média do brasileiro. Não é que todo brasileiro ganha isso, não, muito longe. É porque a gente vive num país tão desigual, né? O Brasil foi classificado pela ONU como o segundo país mais desigual do mundo. Né? Aliás, tem um filme
que está concorrendo ao Oscar, né? Que fala sobre a desigualdade na Coreia do Sul, chama-se Parasita. Não sei se tiveram oportunidade de assistir, assistam, vale a pena. Mas o legal não, o curioso, né? Foram os comentários da mídia internacional a respeito desse filme. Porque esse filme fala da desigualdade social na Coreia do Sul. E aí o pessoal falando, olha, o filme é muito bom, não sei o que e tal, só que acho que eles pegaram demais. Afinal de contas, a Coreia do Sul não é nenhum Brasil. Sério, mais de um jornal falando isso, em termos de desigualdade. Estão batendo aqui na questão da desigualdade social, mas a Coreia do Sul não é nenhum Brasil. A gente tem esse grande desafio pela frente, a nossa desigualdade é extrema. Mas se você pegar a renda de todos os brasileiros e dividir pelo número de brasileiros, a renda média é essa aqui, R$ 5.088,70. A renda média do brasileiro. Pode passar. Bem-vindo. Bom dia, obrigada. Bom dia. Tá? A renda média do brasileiro, R$ 5.088,70. Vocês sabem qual é o valor médio dos benefícios do INSS? Não chega a ser um salário, mas é perto. Tá? A renda média dos benefícios do INSS, R$ 1.284,53. Esse é o valor médio dos benefícios do INSS. Então vamos lá, de novo. A renda média do brasileiro, R$ 5.088. O valor médio dos benefícios do INSS, R$ 1.284. Então a pergunta que a gente tem que fazer é, como é que uma pessoa que vive com 5.000 vai viver com 1.200? Você sabe quanto que isso significa? Isso significa uma taxa de recomposição da renda no valor de 25,24%. Ou seja, a Previdência Pública, ela repõe a renda da pessoa, na média brasileira, em 25%. 25%. Ora, qual é a questão? Para os mais pobres, essa taxa de recomposição é maior. Claro, porque o benefício mínimo de um salário mínimo, se a pessoa vier ganhando um salário mínimo, o benefício vai repor a renda. Para aqueles que ganham mais, essa taxa de reposição é menor. Para aquele que ganha bem acima de 5.000, a taxa de reposição é menor. Então, a grande questão aqui é como você vai direcionar a sua advocacia. Se você está com uma advocacia voltada para o pessoal que está ali com a renda média dos benefícios de valor bastante baixo, a sua preocupação não vai ser com a previdência complementar, não vai ser com os investimentos. Né? Então, às vezes, tem escritórios que têm uma performance muito boa, trabalhando com um volume muito grande de benefícios menores. E outros escritórios já focam, de repente, em outros benefícios de valores maiores. O pessoal vai trabalhar mais com aposentadoria especial, vai trabalhar mais com benefícios um pouco maiores. E aí vai depender do seu tipo de cliente ali, não é? Do seu tipo de estratégia na advocacia. O que vai acontecer? De qualquer maneira, a visão que a gente tem que ter dessa história toda é: a Previdência não tem como papel manter o padrão de vida das pessoas. O papel da Previdência não é manter o padrão de vida das pessoas. O papel da Previdência pública é garantir o básico. A Previdência Pública é uma Previdência básica. E o papel dessa Previdência básica é garantir o básico. Isso tem que entrar firme no nosso processo de esclarecimento de educação previdenciária em geral, inclusive no esclarecimento dos clientes nos escritórios de vocês. Né? Tem que entrar firme ali. O papel da Previdência não é manter padrão de vida. Vejam, quando você olha para a Previdência, e por que a gente conservou isso e por que isso é tão difícil no Brasil? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa taxa de 25% não é longe da realidade de outros países, não. Nos Estados Unidos é por aí também.
É 20 e poucos por cento também a taxa de recomposição média. Qual é a diferença entre lá, pegando o exemplo americano, que assim, não é um país campeão de igualdade, né? Os Estados Unidos também é muito desigual. Nada como a gente, mas é muito desigual. Mas só para a gente olhar, eu não preciso ir para Noruega, não. Mas se a gente olha o exemplo americano, que é um país bastante desigual, mas mesmo lá, qual é a diferença aqui? A diferença na cultura previdenciária é a seguinte: lá não se tem a esperança da Previdência Pública recompor a sua renda. Então o jogo é jogado desde o início com as regras mais claras. E você já fala o seguinte: olha só, se você não fizer uma poupança, lá na frente, você vai ficar só com a Social Security e se vira. Então você tem que fazer um esforço. Isso aumenta o esforço das pessoas para poupar durante a vida. Isso aumenta o fundo de pensão, principalmente lá nos estados das indústrias, do old money, né? Das indústrias ali. Agora, olha como a questão é cultural. Se você vai para o Vale do Silício, os fundos de pensão estão tendo dificuldade. Porque se você chega lá no Vale do Silício, você fala com a molecada, né? A molecada fala: não vou deixar meu dinheiro com outra pessoa tomando conta. Eu vou tomar conta do meu dinheiro e vou fazer ele render mais do que se eu deixar no fundo de pensão. É a questão cultural também, e uma cultura de geração. É uma questão de cultura de geração. Aí, aqui pra gente, qual o problema? Como era calculada a aposentadoria até 99? Como é que a gente calculava a aposentadoria até 99? No regime geral, no INSS. Quem lembra? Média dos 36 últimos meses, né? Dos 36 últimos salários de contribuição. Olha a lógica que tinha por trás disso. A lógica era: não interessa quanto você ganhou lá atrás. Interessa quanto tempo você está trabalhando. Eu vou pegar o seu tempo de contribuição, isso tudo interessa. Mas não me interessa quanto você ganhava lá atrás. Se nos 3 últimos meses você estava ganhando bem, a sua aposentadoria ia ser boa. Porque a lógica era: a aposentadoria serve aqui para manter o padrão de vida. A aposentadoria serve para manter o padrão de vida. Essa era a lógica. Eu pegava ali, o momento perto da pessoa se aposentar e calculava a aposentadoria com base nisso. Porque era a promessa do passado. Pessoal, pode passar aqui sem problema, tá? Pela frente. Não, porque a câmera não pega não, fica tranquilo. A câmera já é colocada numa altura que então, não tem problema. Se quiser também subir no palco, dar um tchauzinho, pode também, não tem problema. E aí, vejam, você tem ali uma lógica. Servidor público, como é que era no passado? A aposentadoria era com integralidade. Como é que você calculava a aposentadoria do servidor? Na prática você nem calculava, porque a aposentadoria era com base na última remuneração. Qual é a lógica? Vamos manter o padrão de vida da pessoa. Aí tivemos uma quebra desse paradigma em 99. Né? Por quê? Era a regulamentação da emenda 20. A emenda 20 veio em dezembro de 98. Aí, em 99, regulamentando a emenda 20, a lei previdenciária mudou. A lei previdenciária mudou. Passamos a ter a lei 8.213 de 91, com a redação dada pela lei 9876 de 99. Tudo isso a gente vai estudar. Tudo. Tá? A lei 9876 de 99 mudou o cálculo e passou a dizer que o cálculo era com base na média das 80% maiores remunerações. Média das 80% maiores remunerações. Já muda o paradigma. Porque eu já passo a olhar para a vida inteira da pessoa. E não mais só para os últimos anos. Então vamos calcular agora com base na sua vida inteira. Eu olho a sua vida inteira, sua vida toda, e vou calcular com base nessa vida toda. Só que aí fizeram duas coisas, né? A primeira é a vida toda mais ou menos. A gente pega apenas de 94 para frente. Julho de 94 para frente.
Por que julho de 94 para frente? Por conta do real. A partir de julho de 94 a gente tem a moeda real. E aí a lógica do legislador foi, vamos calcular considerando só o que tem em real. Porque é a vida toda, mas não precisa ser a vida toda do país. Entendeu? Aquele passado que a gente quer esquecer, a gente deixa para lá. Então vamos deixar para lá. Então vamos pegar, ó, de julho de 94 para frente, a gente pega os salários de contribuição e calcula ali. Só que a gente ainda calculava fazendo o quê? Tirando as menores. O legislador ainda deu uma colher de chá. Porque ele falava, faz o seguinte, pega as 20% menores e joga fora. Então o que eu quero dizer é, assim, eu não estou preocupado na aula de hoje de ensinar o cálculo do benefício, porque a gente vai ter uma aula de cálculo. Eu estou preocupado em mostrar para vocês a mudança que foi ocorrendo na lógica do sistema. O que aconteceu? Você tinha uma situação em que só valia o que estava perto da sua aposentadoria, porque a aposentadoria era para manter o padrão de vida. Você teve uma mudança disso em 99 e passou a falar, não, é a vida toda, só que eu vou considerar aqui, te dar uma colher de chá e vou deixar você jogar fora os 20% menores e calcular a média dos 80% maiores. Tá? Bom, vamos lá. Primeiro, a questão de limitar a 94 não foi feita para trazer uma vantagem para o segurado, foi feita para trazer uma vantagem para o sistema. Né? E é isso que o STJ disse que não pode. Que, na verdade, o segurado tem o direito de escolher a melhor opção. E aí, falando com todo carinho, pessoal, com todo o carinho do mundo, cuidado com a revisão da vida toda, imaginando que ela já está resolvida para sempre. Tá? Continuem a alertar os clientes que é possível que haja mudanças. Foi uma grande vitória. Tá no STJ, repetitivo, bacana, tal. Ó, grande vitória, legal. Isso é uma outra coisa que vocês vão ver sempre eu aqui alertando, tá? Não vai ter teses empolgadas. Ah, isso aí é fácil, já ganhou, já vai com tudo. Não, sempre com cuidado. Vocês estão lidando com a vida das pessoas, né? Para amanhã ou depois, essas pessoas ficarem ali no aperto, tem que devolver, não tem que devolver, como é que vai ser? E vocês, como profissionais também, não ficarem aí queimados, sempre alertem muito para os riscos da revisão. Olha, daí tem uma revisão com excelente possibilidade de chance, porque veio o STJ, disse que sim, bacana, vamos lá, vamos fundo, mas bota lá para o cliente assinar, na fichinha de atendimento, que o cliente tem que assinar a ficha de atendimento, com as informações que ele prestou para você. Né? Para depois, amanhã ou depois, ele não dizer que não falou nada daquilo que você está colocando ali. Então, ó, assinou a ficha de atendimento e você bota lá o alerta. Há possibilidade, apesar da decisão do STJ, há possibilidade de haver reversão do resultado, com possibilidade de ter que devolver parcelas recebidas antes do trânsito em julgado. Você está alertando, você está falando. Né? Não é para deixar de fazer, é para fazer, mas alertando, para que a pessoa tenha consciência dos riscos. E você tenha a garantia de que não vai ter problema depois, né? Mas vamos lá. Então, teve lá a revisão da vida toda. Mas, até então, até novembro do ano passado, você continuava ali calculando a média dos 80% maiores. O que isso permitia? Permitia planejamento previdenciário da seguinte forma. Vamos imaginar aqui uma mulher. E eu vou dar exemplo de mulher agora de propósito. Porque o pessoal da área jurídica sempre pega o que é mais fácil de fazer a conta. Né? Eu tenho que calcular 80%. Na verdade, vou calcular 20%. Como é que advogado faz conta de 80%? Advogado, incluindo juiz, assim, como é que é? Não, ele calcula 10%, multiplica por 2 e aí subtrai do resto. Né? Não vai fazer os 80%, né? Não é mais ou menos assim?
Tá lá, né? Só que o advogado consegue fazer isso numa velocidade mais alta que o juiz, porque está acostumado com os honorários, né? Então, ó, já chega ali, ó, faz ali. O que vai acontecer? 30, não, mas mal vistos não, isso é bom. 30 anos de contribuição da mulher, eu vou tirar 20%. Se eu vou tirar 20%, eu vou tirar quanto? 6. Então sobram quantos? 24. O que as mulheres faziam no planejamento previdenciário? Quando eram bem orientadas, né? Antigamente, lá atrás, o conselho ruim era: não se preocupe, vai pagando sobre pouquinho, quando estiver perto de se aposentar, você aumenta, né? Caiu isso, porque não é a média dos 36. Aí o conselho passou a ser assim: você precisa de 30 anos para se aposentar. Você pode pagar 6 sobre um salário mínimo. Você só se preocupa em aumentar as contribuições depois de 6 anos, que aí só vai entrar na conta os 24 anos lá, porque os 80% maiores. 20% você pode jogar fora. 20% você pode jogar fora, né? Era lógica. Com a emenda constitucional 103, o que aconteceu? Você passa a ter a previdência ainda mais retributiva, ou seja, ainda mais conectada com o seu esforço de contribuição. Porque agora você não descarta mais os 20% menores. A reforma da Previdência veio dizendo: o cálculo do benefício agora é pela média de todas as remunerações, de todos os salários de contribuição. Média de todos os salários de contribuição. Aí chega alguém desesperado para você no escritório, falando assim: doutor, doutora, e agora o que eu faço? Porque a minha mãe, com a melhor das boas intenções lá atrás, começou a pagar INSS para mim quando eu tinha 16 anos. E pagou durante 10, 15, 20 anos, sei lá quanto tempo ela pagou para mim sobre um salário mínimo. Depois eu consegui um bom emprego, estou aqui, ó, com emprego, mas agora o salário mínimo ela quis ajudar, me atrapalhou. Como é que eu faço? Tá perdido? Nunca, né? Advogado nunca vai dizer que está perdido, né? Não, sempre há uma esperança. Já está transitado em jogar não sei o que, rescisória, ali, rescisória da rescisória, aquela coisa toda lá. Mas olha só, não está perdido. Vamos fazer conta. Mas aí a gente vai começando a compreender a lógica. Eu tenho que levar em conta toda a vida contributiva do sujeito. Ótimo. Só que o que a emenda permite fazer? Permite você jogar fora parte da sua vida contributiva. Você não pode jogar fora só as contribuições para o cálculo. Mas se você fizer a conta e chegar à conclusão que vale a pena jogar fora toda aquela parte, ou seja, não só as contribuições, mas também o tempo, você joga fora o tempo e as contribuições. Porque pode ser, vamos lá, uma mulher, hoje, ela chegaria, pela nova forma de... Não estou falando pelas regras de transição. Pela nova forma de cálculo, ela chega a 100% da sua média se ela tiver 35 anos de contribuição. A mãe dessa senhora começou a pagar INSS para ela quando ela tinha 16. 16 mais 35. Engenheiro? 51. Né? 16 mais 35, 51. Vamos supor que ela já tenha ali 55 anos. Você já pode falar o seguinte: olha só, você tem 55 anos. Né? Você já está com um monte de tempo de contribuição aí, 4 anos que você não vai precisar. Você só vai se aposentar com 62. Lá na frente. Porque agora você tem a idade mínima para aposentadoria. Então, quando for, ela hoje tem 55. Na verdade, com 51, ela já preenche os 35 anos. Dos 51 até 62, são mais 11 anos.
né, de 51 anos de idade, mas ela vai precisar ir até 62. Então são mais 11 anos. Então o que você vai poder fazer nessa conta? Você vai chegar para ela e vai falar, olha, o estrago não é tão grande. Porque quando você puder se aposentar com 62 anos de idade, você já vai ter 11 anos a mais do que você precisa para chegar nos 100%. Então esses 11 anos você já pode, jogar fora. Tá? Ah, mas eu vou jogar fora o tempo, eu tenho um apego ao tempo, né? Eu guardo os carnezinhos, desde que a minha mãe falou para eu nunca jogar fora esses carnês. Tá aqui, ó. Guardo o carnê como lembrança, mas o tempo a gente vai jogar fora. A gente joga fora e vai calcular. E aí você vai fazer simulações mesmo. Você vai olhar, olha só. Partindo disso, tudo que vai além dos 35 você joga fora. Você vai calcular a média e vai chegar lá. Sua média vai estar mais alta, 100%. Aí depois você vê, será que vale a pena ganhar menos do que 100% e abrir mão das outras contribuições menores? Muitas vezes vai valer a pena. Mesmo que você não ganhe 100%, você pode, abrindo mão das menores contribuições, chegar numa base de cálculo maior e às vezes vai ser melhor, por exemplo, ganhar 80% de 6 mil do que ganhar 100% de 3. Né? Mas qual é a lógica sempre? Você leva o que você contribuiu. Você não vai ter mais colher de chá de conseguir levar o que não foi contribuído. Tá? Certo? Até aqui? E isso vai trazendo outros reflexos. Vou trazer uma notícia para vocês que é preocupante. Tá? Eu estava... esses dias eu julguei uma ação civil pública. Eu estou convocado no TRF aqui da 2ª Região. Né? E aí a gente julgou lá, eu fui relator de uma ação civil pública, aquela ação civil pública que fala... o pessoal da 4ª Região tem uma galera aí da região sul aí nos assistindo, um beijo para todos vocês. Né? Na 4ª Região isso já está resolvido há muito tempo, mas no resto do Brasil não. No resto do Brasil você precisa ficar ajuizando a ação ainda, que é a questão de contar como carência o período intercalado em que a pessoa ficou recebendo auxílio-doença. Porque a lei diz que vale como tempo de contribuição. E a jurisprudência disse, olha, esse período vale tanto como tempo de contribuição quanto como carência. Exemplo, imagine que a pessoa estava contribuindo ali, trabalhando e contribuindo. Ficou incapacitado. Começou a receber auxílio-doença. E pelas falhas do INSS, ele está recebendo auxílio-doença há 10 anos. Tá? E aí, agora com a pente fino, né? Ele chegou lá, perícia build, né? Então ele teve lá uma perícia foi convocado, chegou lá, cessaram o benefício dele. Isso é um outro ponto. Às vezes a pessoa fica desesperada, ai meu Deus, cessaram o meu benefício, o que eu vou fazer? O advogado, não, vamos ajuizar a ação para restabelecer o benefício de auxílio-doença, papapá. E qual é o problema aqui? Às vezes era mais fácil, você chegar e falar o seguinte, olha, não se preocupe, você está aqui trabalhando e conseguindo, você estava recebendo benefício por incapacidade, teve a alta, aqui ao invés de você ir para o benefício por incapacidade e insistir, afinal de contas eu estou olhando para você, estou vendo que você não está incapacitado, ao invés da gente insistir nessa história de que você está incapacitado, porque eu estou vendo que não é. Vamos pegar esse período, qual é a sua idade? Ah, eu tenho 65, homem, tenho 60, mulher. Vamos fazer o seguinte, vamos transformar esse seu benefício em uma aposentadoria por idade. É mais fácil, né? E aí a discussão toda era você trabalhar com a conversão desse período, não apenas em tempo de contribuição, mas em período de carência, que o INSS não aceita. Então, esse período intercalado, segundo a lei, vale como tempo de contribuição e a jurisprudência estende isso para dizer que vale como carência. Então, eu julguei, fui relator de uma ação civil pública,
o tribunal, por maioria, deu efeitos nacionais à decisão, né, efeitos nacionais para que passe em todo o país a contar como carência também, esse período. E aí os procuradores foram lá na outra semana para despachar uma questão da liminar que eu tinha dado, enfim, e veio uma notícia que me preocupou. Eles vêm falar, olha, não é nem desse processo específico, né, mas veio uma questão que vai ter que ser enfrentada pelos tribunais daqui para frente. Olha como é importante a advocacia. A emenda constitucional 103 veda o aproveitamento, veda a existência de tempo de contribuição fictício. No fundo, isso não é uma novidade da 103, isso já tinha antes, mas veio reforçando essa ideia, tá? De aproveitar tempo fictício. Qual é a interpretação que pelo menos aqueles procuradores ali estavam tendo, mas parecia, pelos procuradores que foram, parece que vai ser a diretriz do INSS mesmo, tá? Que foi o pessoal de Brasília, tal, que foi lá para... que o artigo 55.2 da 8.213, esse que fala que o período intercalado conta como tempo de contribuição, que esse período vale, a Edilene, né, que está aqui com a gente, acho que todo mundo já conhece, né? Então ela dá exemplo de como fazer as coisas assim. Aí ela está mostrando o que não pode ter celular na sala. Ficou sem graça. Brincadeira, Edilene. Podia ser pior o som que saía. Tanto ali. Então veja. O artigo 55.2 está sendo interpretado agora como não recepcionado pela emenda 103. Então, na verdade, vai ser uma batalha para a advocacia. Vamos ver como o judiciário vai se posicionar, mas dizendo o seguinte, contar esse tempo como tempo de contribuição sem ter havido contribuição contraria a nova diretriz constitucional. Então, olha só, esse período em que a pessoa fica em gozo de benefícios por incapacidade deixaria de contar como tempo de contribuição. Não, isso ainda não tem nem ninguém falando ainda assim abertamente. Mas é porque assim, a instrução normativa do INSS, que vai substituir a IN 77, está no forno. Vai sair agora, né? Talvez o regulamento, o decreto que vai substituir o decreto 3.048 também. Então, os dois estão no forno. Eles estão precisando fazer alguns ajustes para acabar. Mas isso é muito provável que venha no regulamento, que venha no decreto. Então, o que vai acontecer aqui? Isso vai ter que ir para o tribunal, isso vai ter que ir para o judiciário. E aí é vocês discutindo qual é o conceito de tempo ficto. Esse tempo é realmente tempo ficto ou não? Né? Tempo ficto vai ser todo aquele que não houver efetiva contribuição, é tempo ficto? Olha só esse debate, essa discussão que a gente vai precisar travar, que a gente vai precisar fazer. Pois isso vai valer para o período que a pessoa ficou recebendo aposentadoria por invalidez e ficou recebendo auxílio-doença, benefício por incapacidade. Benefício por incapacidade, né? E ainda tem uma outra discussão, né? E o período que já foi vivenciado nessa circunstância? Como é que vai ficar? Então, tudo isso está em aberto. É o que eu estou falando para vocês. Não vai ser a lei definindo isso. Agora está na hora do intérprete. Está na hora de vocês. Né? Por isso que tem que chegar com força ali, falando dessas questões. Então, isso tudo porque a gente vai mudando o papel da Previdência Social, e a Previdência Social não tem a função de manter padrão de vida, ela tem cada vez mais a função de retribuir contribuições. Né? Cada vez mais retribuir contribuições. Eu vou falar um pouco sobre essa história e sobre a visão desse sujeito aqui, que é uma mente fantástica, apesar de ideias que talvez não sejam muito bem aceitas, mas não dá para tirar a genialidade dele, que é Milton Friedman, o pai da escola de Chicago,
né? Onde, aliás, se inspirou o nosso ministro da Economia, estudou lá, Paulo Guedes. E aí vamos tentar, no próximo bloco, entender como é que fica essa questão. Tudo bem?